Só que nesse processo, e aí como você falou, né, dá a impressão que é uma divergência mínima, tá? Por exemplo, já está, se não me engano, está 8-2 na votação. O que eles divergem é o grau de responsabilidade da plataforma a priori, tá, da decisão judicial. Eles entendem que não precisa mais de decisão judicial, basta uma notificação extrajudicial para a plataforma, para ela ficar ciente de que ela deve derrubar o conteúdo. E é sobre o objeto dessa notificação extrajudicial que eles estão divergindo. Uns entendem que é para tudo, outros entendem que é para crimes, sei lá, contra a democracia, outros entendem que é para crimes contra a honra e para crimes contra a democracia. Então, eles estão divergindo nesse detalhe, que é importante, sim, mas que é um detalhe. Por exemplo, o voto do Fachin e o voto do André Mendonça foram para uma linha completamente diferente e disseram que sim, que é necessário decisão judicial para a plataforma poder ser responsabilizada. E aí, a gente vai falar também sobre a Carmen Lúcia, né? E não sei se eu já posso adiantar aqui um outro ponto que eu queria colocar aqui. A Carmen, eu queria muito jogar para o Darcio, queria muito ouvir ele falando sobre isso. Então, eu vou fazer o seguinte, porque, pelo que eu vi aqui, a gente vai falar sobre um ponto que ela disse de discurso de ódio. Só que eu queria trazer para vocês um outro ponto anterior, tá? Que foi um ponto que me deixou bem assim, impressionado, que no começo do voto dela, ela começa a falar assim, eu odeio censura, esse julgamento aqui não pode servir para a gente censurar os outros, porque ela entende corretamente que esse tipo de notificação extrajudicial pode servir para que comece a acontecer censura entre particulares. Só que eu fiquei pensando assim, nossa, a ministra está dizendo que é tão contra a censura, não sei o quê, com a censura é um absurdo, papapá. Mas do lado dela estava o ministro Alexandre de Moraes, que é uma das pessoas que mais censura nesse país. Simplesmente censurou a revista Cruzoé quando teve a matéria sobre o Toffoli, e a ministra não deu um pio. Não deu um pio. E tratou ali o julgamento como se fosse a paladina da democracia. Não, porque, veja bem, não pode, esse julgamento não é sobre censura e não sei o quê, que papapá. Mas e o ministro Alexandre de Moraes, que estava ali do lado dela, não vai falar nada das contas que ele manda derrubar de forma secreta? Que a pessoa não tem nem para quem recorrer, porque ela não sabe de onde é que veio a ordem, porque a plataforma não pode nem passar para ela. Mas aí, contra o ministro Alexandre de Moraes, aí não cabe essa crítica. Cabe só as plataformas, as redes sociais, que são, nossa, as grandes inimigas da democracia, não sei o que lá. E aí, desculpa estar me alongando aqui, só sobre um outro ponto, antes de passar para o Darcio, desculpa estar me alongando aqui, mas foi uma coisa que também me deixou impressionado, foi o ministro Alexandre de Moraes falar nesse julgamento, e um evento que estava antes com a Carmen Lúcia, o seguinte, não, porque as plataformas digitais, elas não são neutras, as plataformas digitais têm lado, e não sei o que, elas têm um lado ideológico. Quando parece, Darcio, que o ministro Alexandre de Moraes não tem. Não, ele não. Ele está acima de toda a ideologia, ele está acima de todo o embate político, ele não tem viés nenhum, ele não tem lado nenhum. Quem tem são as plataformas, quem tem são o algoritmo, mas ele não. Ele de fato, é o xerife, o paladino da democracia, ele não tem lado nenhum. Ele não foi na comemoração, na casa, se não me engano, do Cacaio, quando o Lula ganhou a eleição. Ele não foi num palanque político dentro do Palácio do Planalto, que foi do governo Lula, para dar início a um programa de política pública baseado numa decisão dele, e foi lá ovacionado lá pelos apoiadores do presidente Lula. Então, assim, ele não tem ideologia, ele não tem lado político, quem tem são os outros, são os inimigos, a rede social, que é inimigo da democracia, né? Não é ele, né? Ele a gente não pode apontar que tem lado político, quem tem são sempre os outros.